Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Nuremberg, eu sou engenheiro aqui da TQS Informática e hoje nós daremos prosseguimento no nosso webcurso do TQS Prel. Hoje nós vamos entrar na parte de dimensionamento, detalhamento e desenho, que são basicamente os resultados obtidos no sistema. Tá? Dando prosseguimento ao que a gente tinha feito na segunda-feira, nós tínhamos lançado o edifício, tá? Deixa eu até mostrar aqui. Lançado esse edifício, feito algumas alterações no arquivo de critérios, isso do PREL, tá? Aqui o engastamento padrão de vigas, tinha apresentado alguns critérios importantes que devem ser atentados, devem ser visualizados pelo usuário e, se necessário, alterados, tá? E agora nós vamos entrar num edifício que eu já deixei processado, tá? Para facilitar para a gente não ter que ficar esperando o processamento, tá? Basicamente, esse daqui é uma cópia do que nós fizemos ontem, tá? Então vou mostrar aqui o 3D, só para vocês lembrarem. Tá? E foi onde eu fiz o processamento. Tá? Para começar, logo após o lançamento da estrutura, nós temos que fazer o processamento para obter os resultados. Tá? No TQS Prel existe uma pequena diferença na parte de processamento, que é exatamente quando a necessidade de indicar para o sistema quais etapas construtivas vão ser processadas. Tá? No momento em que eu venho em edifício, isso no gerenciador, edifício, processamento global, a primeira janela que aparece já me faz essa pergunta de quais são as etapas que eu quero dimensionar. Tá? A primeira opção aqui seriam todas as etapas construtivas, isso representa tanto a etapa acabada quanto as etapas construtivas em si. Tá? E existe a opção de somente a etapa indicada pela numeração. Tá? Aqui pode parecer estranho, mas o número 0 representa a etapa acabada. Tá? Então, número 1, 2 e 3 vão representar exatamente as etapas que estão na árvore do edifício. Tá? Mas caso eu queira processar a etapa acabada, eu digitaria 0 aqui. Tá? Após a escolha desses dois itens, clique em OK e aqui vem a tela tradicional de processamento do TQS. Tá? Uma coisa importante que eu também preciso informar é a parte de dimensionamento de pilares. Tá? Todo dimensionamento do pré-moldado é feito, são rotinas independentes do CAD lajes e do CAD vigas e do CAD fundações. Apenas o CAD pilar é que é necessário para o dimensionamento dos pilares pré-moldados. Tá? Então, é necessário que o usuário faça o processamento de pilares durante o processamento global, para que, posteriormente, durante o processamento dos pilares pré-moldados, esses resultados já estejam no disco e sejam aproveitados para o dimensionamento dos pilares. Tá? Então, não tem necessidade nenhuma o processamento de lajes, vigas ou fundações aqui nessa janela. Tá? Então, basicamente, eu selecionaria dimensionamento de pilares e apertaria OK. Tá? E aí o processamento seguiria. Tá? Como esse edifício já está processado, eu vou cancelar. Tá? O primeiro item que nós vamos dar uma olhada agora é nos resultados da grelha das nossas etapas construtivas. Tá? Então, primeira coisa, vamos dar uma olhada na etapa acabada, como é que se comportou o nosso modelo. Tá? Então, estou acessando o piso 1, visualizador de grelha, estado limite último. Tá? Vamos tirar isso aí. Tá? Aqui, dando uma olhada nos carregamentos, eu já consigo observar os detalhes interessantes
ativos e específicos do pré-moldado. Tá? Então, aqui no caso de peso próprio, vocês vão ver que aqui tem o títulozinho articulado. Por quê? Sempre o peso próprio no prel acaba entrando articulado. Tá? Vocês podem observar que em toda ligação viga-pilar estará dessa forma, e mesmo nas ligações laje-viga. Tá? Sempre diagramas isostáticos, tá? Que é a parábola. Depois, posteriormente, aqui, caso de cargas permanentes. Aí a gente já pode observar que, devido àquele fator de engastamento que nós colocamos no arquivo de critérios do PREL, já começa a aparecer momentos negativos na ligação viga-pilar. Tá? E isso para todas as ligações. Tá? A mesma coisa para as cargas acidentais. Tá? Vocês vão ver que sempre tem um momentinho negativo, exatamente do fator do alfa-R que eu coloquei para as ligações lá no arquivo de critérios. Tá? Isso daqui é a estrutura acabada. Então, vocês podem ver aqui no restante das listas, da lista de casos, as combinações que que saem desse modelo, ou seja, peso próprio mais permanente, peso próprio permanente acidental, e aí vai. Ou seja, nessas combinações está entrando permanente acidental. Tá? Então eu estou com a combinação completa das cargas verticais nesse modelo, que é o modelo da estrutura acabada. Vamos acessar agora o modelo daquele primeiro pavimento, mas dessa vez da etapa 1. Tá? Que é aquela etapa que eu só tinha a região esquerda montada. Tá? Então aqui ele já me apresenta. Lembra que também nós tínhamos uma diferença que nós conseguimos perceber aqui. Vamos abrir as duas janelas. Tá? Então essa é a etapa 1 e aqui a etapa acabada. Tá? Vamos desligar. Resultado. Tá? O que a gente está observando aqui é exatamente essa região, que é o que foi montado na etapa 1. Tá? Aqui a gente pode observar aquele critério que eu tinha indicado também, que é a discretização da capa com barra. Tá? Aqui na etapa 1, a gente tem que lembrar que nós colocamos lá nos dados do edifício que essa etapa seria montada, mas não seria solidarizada. Então, aqui no modelo, que está à nossa direita, vocês vão ver que apenas existe a discretização das barras de laje alveolar. Tá? Então, no CG de cada uma dos painéis de laje alveolar, é colocada uma barra que vai simular aquele painel. E depois as vigas. Tá? Aqui na esquerda, onde nós temos a etapa acabada, que já tem a solidarização, vocês vão ver que além das barras que representam os painéis de laje alveolar, a gente também tem as barras fazendo a discretização das capas. Tá? Tanto que se nós clicarmos em cima delas para mostrar a seção, vocês vão ver aqui que a altura é 5 centímetros, que foi o que nós digitamos no modelador estrutural. Tá? Vamos fechar isso daqui e continuar vendo apenas a etapa 1. Tá? Aqui a gente vai ver que tem o caso de peso próprio. Tá? A mesma coisa, vamos diminuir um pouco o texto. Todos os diagramas sem negativos. Tá? Aqui a representação do consolo, tá? Com a barra rígida. Vocês vão ver que aqui na lista de casos também existe o caso de permanente e acidental, mas que para as combinações, que começa ali no 5, é apenas o peso próprio que está atuando. Tá? Então, peso próprio, peso próprio, que são as combinações de estado limite útil. Tá? Aqui vocês vão ver também um multiplicador na frente da combinação,
que representa aquele 1,2 que é o gama F nas etapas construtivas. Tá? Então, o 1 sobre 1,2 daria esse 1,86. Tá? 0,86. Agora, acessando a etapa 2, também o resultado só da grelha. Aqui a gente tem exatamente aquilo que eu tinha indicado. Ou seja, a região A nessa etapa foi solidarizada e ali a região B não. Então só foi montada. Então aqui na região A nós temos a discretização das capas e na região B não. Tá? E a mesma coisa, então tenho todos os casos. Tá? Isso, peso próprio articulado permanente e acidental, mas nas combinações apenas o peso próprio é que atua. Tá? E assim, na sequência, vamos direto lá para a etapa 4, só para mostrar como é que ficou. Tá? Aqui é a nossa etapa 4, com tudo solidarizado e os painéis de as calhas. Tá? Agora, vamos dar uma olhada, tá, na parte do pórtico espacial, onde nós vamos observar os mesmos tipos de resultados, ou seja, o peso próprio sempre entrando articulado. Nas etapas construtivas, basicamente nós teríamos o peso próprio atuante, lembrando que tem mais um que nós colocamos lá nos dados do edifício, tá? Mas vamos por partes aqui. Então, etapa acabada, que é a situação final onde está atuando todas as cargas do edifício. Tá? Então, nós temos lá na lista de casos o peso próprio articulado. Então, aqui nós já conseguimos visualizar aquele rebaixo que tínhamos dado no topo do pilar, que entra como uma barra rígida, todos os diagramas isostáticos. Tá? Para permanente, para as cargas permanentes, nós já observamos que existe um engastamento parcial aqui em todas as ligações, sempre vai aparecer um momentinho negativo. Tá? Para as acidentais, a mesma coisa. Depois, carregamentos de vento nas 4 direções. E, posteriormente, o carregamento, a combinação com todas as cargas verticais. Tá? Aqui é importante que eu atente a vocês uma coisa, que é o famoso caso 1, tá? Que a priori representaria o modelo com todas as suas cargas verticais. Tá? O que acontece? Quando a gente trabalha com o PREL, o modelo de pórtico espacial, na verdade, é dividido em dois. Tá? Na verdade, a sobreposição de dois resultados. Em um desses modelos, é como se todas as vigas estivessem articuladas, isso que gera o peso próprio articulado. Tá? E o segundo modelo que entra com o alfa-R que na ligação viga-pilar. Tá? Então esses dois resultados são somados e apresentado o resultado final. Quando nós ativamos o caso 1, nós estamos trabalhando apenas com um modelo, que é o modelo que tem o alfa-R. Tá? Então, toda vez que o usuário quiser observar os resultados devido apenas às cargas verticais, o correto é acessar a primeira combinação,
que é essa, em geral a 13, mas isso vai variar de acordo com o número de casos que existem na lista, tá? Mas é aquela combinação que tem o peso próprio, permanente e acidental. Tá? É nessa combinação que vocês terão a soma daqueles 3 casos. Tá? Então, se nós viermos aqui e somarmos o resultado de cada um desses 3 casos, o resultado vai estar representado nessa primeira combinação, e não no caso 1. Tá? O caso 1 aqui sobrou e a priori não é o correto de ser visualizado no córtex espacial. Tá? Agora vamos para a etapa 1. Tá? Lembrando, só a região A. E aqui tem aquele outro caso de carregamento que nós tínhamos colocado, que é o de desaprumo. Vocês viram, vamos abrir o córtex espacial da estrutura acabada, que lá na estrutura acabada não existia esses casos de desaprumo, porque lá nos dados do edifício, no momento em que foi feita a criação desse edifício, foi definido que os casos de desaprumo existiriam apenas para as etapas apenas para as etapas construtivas. Tá? Então aqui na etapa acabada vocês vão ver que não tem nenhum caso de desaprumo, mas na etapa construtiva tem. Tá? Então essa é uma das possibilidades de trabalho com o TQS Prão. Tá? E aqui a mesma coisa. Então nós estamos numa estrutura que está apenas montada, não está solidarizada, e como não tem solidarização nenhuma, todos os diagramas estariam isostáticos. Tá? E a mesma coisa para as combinações. Tá? Então eu tenho os pilares montados, as vigas montadas, mas sem solidarização nenhuma. Então se esse edifício tendesse a deslocar por desaprumo, as vigas não receberiam nenhum momento negativo por causa disso. Os pilares acabam recebendo por causa da excentricidade do apoio das vigas no consolo. Tá? Agora, na etapa 2, nós temos a região A já solidarizada e a região B isostática. Então, vendo uma combinação, nós já conseguimos reparar aqui que nessa região, agora, se a região A está solidarizada e a região B não, caso esse edifício deslocasse pelo desaprumo, nós teríamos que as vigas da região A teriam um momento negativo e as da região B não. Então, é isso que nós visualizamos aqui. Então, sempre aparecendo um momentinho negativo, ou mesmo o positivo no apoio. Tá? Isso para essa região A. E na região B, não. Tá? Todos os diagramas das vigas estão biarticulados. Tá? Aí já vamos lá para a etapa 4, onde todo o nosso edifício, basicamente todos os elementos aqui estão solidarizados já. Aqui faltaria apenas a influência que não existe solidarização da calha. Tá? Então, exatamente a mesma coisa. Tá? Um momentinho negativo, por menor que seja, já não é biarticulado. Tá? Olha, vamos fechar isso daqui e apenas frisar uma coisa.
como nós vimos, toda a parte de resultados, os resultados de esforços, mesmo estabilidade global, caso vocês queiram acessar o relatório de estabilidade global de uma das etapas, deslocamentos, caso queira visualizar, são para cada uma das etapas, os resultados estão organizados exatamente nas pastas de um edifício. Então, cada etapa construtiva é como se representasse um edifício novo do TQS. Tá? A única coisa que você não vai ter nessas pastas da etapa 1, 2, 3, enfim, é o lançamento do modelo, tá? Que isso é sempre feito na etapa acabada, e acesso a resultados de dimensionamento e desenho, que também é sempre na etapa acabada. Tá? Mas toda a parte de resultados de análise estrutural, você consegue obter através das pastas de etapas. Tá? Agora, nós pulamos a parte de análise e vamos para a parte de dimensionamento. Tá? Após a análise estrutural, o processamento inteiro do edifício, nós fazemos os dimensionamentos. Deixa eu pensar. Através no gerenciador, barra de ferramentas do TQS Prel, dimensionar, detalhar e desenhar, existe a opção Lajes, tá? Onde eu vou lá na minha estrutura acabada, seleciono um piso, um pavimento que eu queira dimensionar, TQS Prel, dimensionar, detalhar e desenhar, e clique em lajes. Aí ele vai fazer o dimensionamento dessas lajes. Tá? Aqui eu não vou fazer porque já está dimensionado. Todo o resultado do dimensionamento de lajes é observado dentro do modelador estrutural. Tá? Então, depois que eu fiz o dimensionamento, acesso o modelador estrutural. Tá? Aqui está a nossa estrutura. E aqui na barra de ferramentas de pré-moldados, existe a opção calcular elemento selecionado, tá? Que daqui a pouco a gente vai usar. Antes, como já está dimensionado, eu vou nos parâmetros de visualização e acesso os resultados das lajes. Tá? Aqui, para cada um dos painéis calculados, vamos tirar as etapas construtivas. Né? Para cada um dos painéis calculados, vai ser apresentado um relatório, aqui simplificado, depois eu mostro o relatório mais completo, se esse painel está passando ou não e qual é o motivo dele não passar. Tá? Então, aqui nós temos primeiro o nome do painel, a configuração em que foi feito, a configuração atual, tá? De cabos, a configuração em que foi feito o último cálculo, e aí as verificações de tensão, estado limite último, cisalhamento e flecha. Tá? Esse tipo de resultado é apresentado para todos os painéis. Tá? Para observar atentamente um dos painéis, nós viemos nesse botão calcular elemento selecionado e selecionamos o painel que queremos mais detalhes. Tá? Aqui, então, é aberto o relatório de dimensionamento numa janela do navegador. Tá? E é apresentado todas as características iniciais do que está sendo calculado. Tá? No caso, qual que é a seção, sendo apresentada a seção homogeneizada, qual que é o comprimento desse painel em planta, qual que é o concreto que está sendo utilizado, tanto para o concreto pré-moldado quanto para o da solidarização. Tá? As armaduras pretendidas que foram utilizadas, os cabos, qual que é a força que está sendo utilizada, a excentricidade, qual que é o cabo que está sendo utilizado, tá? Para quais esforços característicos esse painel está sendo dimensionado, tá? Que são os resultados que sairiam lá da grelha do pavimento.
Tá? E aqui as verificações para o estado limite último. Tá? Então, é feito o dimensionamento e calculado o momento resistente de cada uma da seção e comparado com o momento atuante. E a mesma coisa para o infinito, que representaria o estado limite último. Tá? As verificações para cisalhamento. Tá? Aqui é apresentado também as dimensões que são utilizadas para a verificação de cisalhamento. Então, qual foi o B utilizado, a altura útil, qual a cortante de cálculo que está sendo utilizada, normal de cálculo, e assim todos os dados. Tá? E por último, a parte de tensões, tá? Que é feita a verificação das tensões com base no pré-dimensionamento que foi feito. Tá? E aí entra exatamente a explicação de como é feito o pré-dimensionamento desse elemento. Tá? Os esforços são obtidos lá da grelha do pavimento. Tá? Então, lá dentro da grelha, nós temos o alinhamento para cada um dos painéis de laje alveolar. Então, o esforço acaba saindo aqui da grelha. Tá? A seção acaba sendo a seção que nós informamos lá no lançamento estrutural. Tá? E aonde foi definida, já nessa seção, as posições de cabos possíveis. Tá? No arquivo de critérios do PREL, existe para o dimensionamento da laje, detalhamento, lajes, qual que é a combinação para a qual o pré-dimensionamento vai ser feito. Tá? O que nós fazemos? O sistema preenche os pontos de armadura ativa da seção para equilibrar exatamente essa combinação de dimensionamento. Tá? Então, nós temos um momento que saiu lá da grelha, que poderia ser a quase permanente, a frequente ou a combinação total majorada, e o multiplicador dessa combinação. Tá? O esforço sai da grelha, aí nós preenchemos aqui com cabos e forças até fazer o equilíbrio e zerar o momento no meio do vão. Tá? Esse é o pré-dimensionamento automático que o sistema faz. Então, em nenhum momento aqui foi indicado qual que seria o nível de proteção dessas peças. Tá? O que nós fazemos é um pré-dimensionamento baseado numa combinação definida pelo usuário, e a partir daí o usuário trabalha melhor uma peça ou não. Tá? Para fazer esse trabalho na peça, tá, nós vimos aqui, por exemplo, que a nossa peça não atende o limite de tensões. Tá? Então nós voltamos aqui para o modelador, clicamos 2 vezes em cima do painel. Aqui na opção armadura pretendida, existe a opção alterar. Então nós vemos que aqui ele está usando essa configuração T2, que são 7 cabos de 11 com uma força de 10.2. Então, nós podemos alterar essa configuração. Por exemplo, ao invés de utilizarmos 7 cabos, utilizarmos 6. Vamos tirar essa última opção. Tá? Damos OK. E dessa vez, ao invés de poder dimensionar, nós queremos apenas que seja feita a verificação desse painel. E damos OK. Tá? Aí aqui automaticamente o sistema já indica que esse painel agora está com a configuração de 6 cabos de 11. Tá? O último cálculo foi feito com 7 de 11, então é necessário calcular o elemento novamente. Tá? E aí ele nos apresenta novamente todo o relatório. Tá? Aqui a gente pode ver que, no nosso caso,
nós melhoramos um pouco a tensão, já que a combinação frequente também já estava sendo ultrapassada, mas perdemos na parte de cisalhamento. Tá? Então, aí é um trabalho que o usuário tem que fazer com um pouco de calma para fazer com que o painel fique dentro dos limites, tanto para estado limite último, flecha, cisalhamento. Tá? Uma nova alteração, clica 2 vezes, altera a configuração. Por exemplo, poderíamos deixar aqueles 7 cabos embaixo, mas colocarmos 2 em cima, que seria a posição 5. E colocamos a mesma força. Ok. Dessa vez com 9 cabos. E vamos fazer o dimensionamento de novo. E aí dessa vez nós não perdemos no cisalhamento, mas a parte de tensões ainda não está boa. Então é um trabalho iterativo que o usuário tem que ir fazendo. Tá? Depois que uma combinação, ou uma configuração de cabos é escolhida, por exemplo, se nós decidíssemos aceitar essa configuração de 9 cabos, nós podemos isolar o filtro nos painéis e fazer a alteração de modo que todos os painéis usem essa configuração e sejam apenas verificados no próximo dimensionamento. A mesma coisa em cima. Poderíamos selecionar todos os painéis, indicar que eles usam aquela configuração T2 e somente verificados no próximo dimensionamento. Tá? Com isso, nos permite, vamos aqui salvar, né? Já que fizemos a edição dos painéis, nos permite a geração dos desenhos de forma de lajes, tá? Já com a configuração de cabos escolhida pelo usuário. Tá? Então todas as formas geradas para os painéis vão seguir exatamente aquela configuração que definimos no modelador estrutural. Tá? Vamos fechar. Tá? Que é isso daqui, o relatório de cálculo e os dados da sessão, cabos, tudo. Tá? A parte de edição dos cabos, que nós vimos. Tá? E aqui uma coisa importante. Assim como no Vigas, que eu vou mencionar um pouquinho mais para frente, o Lages também, para as lajes também não é feito o cálculo da armadura de solidarização. Tá? Então aquela armadura que é posta solidarizada na capa. É necessário que o usuário faça isso manualmente e para fazer isso, a melhor maneira é a utilização dos diagramas da grelha. Tá? Então, para algumas situações, não vai ser necessário que o usuário trabalhe manualmente para finalizar o detalhamento das lajes. Tá? E aí a parte de formas. Tá? Vigas. Para as vigas, nós podemos gerar já inicialmente as formas. Tá? Então, dentro da barra de ferramentas do Prel, desenho de formas de vigas. Tá? Aqui então já é gerado todas as formas das nossas vigas, que no nosso caso aqui eram só 4 diferentes, elas variavam o comprimento e tinha mais aquelas 2 vigas calhas lá em cima. Tá? E lembrando que em cada uma dessas formas é dado todas as distâncias para a caracterização da peça
e mais a quantidade por piso. Tá? Então, para essa daqui, que é a viga a calha, nós só iríamos utilizá-la no piso 2. E aqui, por exemplo, essa VP3, nós iríamos utilizar nas duas repetições do piso 1, que daria o total de 4, e 2 vezes no piso 2. Tá? O dimensionamento das vigas também é feito através do comando dimensionar, detalhar e desenhar, mas só que dessa vez no botão vigas. Tá? Fechamos. Parte do relatório de dimensionamento das vigas é obtido aqui fora no gerenciador mesmo. Então, nós, no TQS Prel, visualizar dimensionamento de vigas. Tá? Então, aqui é apresentado um relatório básico do dimensionamento de todas as vigas. Então, é apresentado o número de peças, comprimentos, pesos, qual a pretensão que está sendo utilizada, as verificações de tensões, se passa ou não, e as armaduras necessárias. Tá? Então, aí vai tanto a armadura longitudinal, cisalhamento, quanto reforço nos apoios ou, caso exista, dente Gerber. Tá? E isso para todas as nossas vigas. Tá? Assim como acontece na laje, dentro do modelador, nós também podemos fazer a verificação das vigas. Tá? No botãozinho do lado, chamado Visualização e Edição de Vigas Dimensionadas, selecionamos uma viga e aqui é apresentado todo o dimensionamento dessa viga. Tá? Vocês vão ver que essa janela, na verdade, funciona como uma calculadora. Então, toda vez que você faz uma edição de um dado, todos os demais itens são recalculados. E isso permite uma agilidade na edição das vigas, já que várias verificações têm que ser feitas para dizermos que uma viga passa ou não. Tá? Então, nessa primeira aba é feita a verificação de geometria da seção. Tá? Então, nós temos a seção pré-moldada e a seção solidarizada. Outros dados, peso, volume, mas o mais importante, a indicação de qual que é o comprimento total da peça. Tá? Depois a pretensão. Assim como ocorreu para as lajes, todo o dimensionamento da parte de pretensão das vigas é feita com base num pré-dimensionamento de uma combinação determinada pelo usuário. Tá? Se formos lá no gerenciador novamente, acessarmos o TQS Prel, critérios de projeto, aí detalhamento de vigas, vocês vão ver que assim como existia para lajes, existe uma combinação de pré-dimensionamento para as vigas. Tá? Aqui a ideia é exatamente a mesma, e aqui eu posso mostrar melhor como funciona. Tá? Então, aqui nós temos, deixa eu pegar aqui, que o pré-dimensionamento das vigas deveria ser feito pela combinação quase permanente. Tá? Então, se acessarmos os esforços, aqui, se acessarmos a aba esforços, combinação quase permanente, nós vamos ver os diagramas que saíram lá do pórtico espacial. Tá? Podemos ainda ativar a pretensão no infinito, que é exatamente os cabos de pretensão que estão definidos aqui na aba pretensão. Depois a gente volta e detalha melhor aquela aba. Aqui o que eu quero mostrar é exatamente esse zero. Tá? Então, o que foi feito para o pré-dimensionamento dessa viga? Pegou-se o maior momento positivo no momento do vão e colocou-se cabos e forças suficientes para que esse momento fosse anulado. Tá? A partir do momento que ele é anulado, é finalizado o pré-dimensionamento dos cabos e eles são apresentados aqui. Tá? Então, aqui nós temos
quais cabos estão sendo utilizados. Esses cabos já tinham sido definidos, essas posições possíveis já tinham sido definidas lá no arquivo da seção catalogada. Tá? E aqui o tipo de armadura que está sendo utilizada, a força que está sendo utilizada, caso queira um isolamento inicial ou final, tá? Aqui esse valor é dado em centímetros. E aqui embaixo é apresentado tanto o diagrama de forças normais quanto momentos fletores desses cabos para o ato da proteção e para o infinito, já considerando as perdas. Tá? Então, isso daqui é sempre algo bom de ser observado, lembrando também que essa inclinação inicial dos diagramas representa o comprimento de transferência. Tá? Também comprimento esse definido no arquivo de critérios. Tá? Que comprimento de transferência de pretensão. Tá? Uma opção que nós teríamos seria, por exemplo, eliminar toda a pretensão, ou ainda pedir para fazer um pré-dimensionamento, adicionar mais cabos, ou diminuir cabos. Tá? Aqui, na verdade, te dá toda essa liberdade de alterar os cabos ou não. A partir do momento em que você define quais cabos estão sendo utilizados, é possível ir para a aba tensões e fazer uma verificação de como estão as tensões da nossa peça. Tá? Então aqui, por exemplo, para as combinações ato da pretensão, quase permanente, frequente e rara, é apresentado os resultados para 13 seções da nossa viga. Tá? Aqui nessa barrinha lateral é apresentado o resultado de uma forma mais clara, onde a escala de cores representa aonde a minha viga deveria estar, então seria o limite máximo de tração e o limite máximo de compressão aonde eu deveria trabalhar, e a setinha indica aonde a minha viga está, então o limite máximo de compressão que a minha viga tem e o limite máximo de tração que a minha viga tem. Tá? Então a gente pode ver que aqui pelo ato da pretensão nós estamos ultrapassando um pouquinho esse valor. E se observarmos, esse valor acontece aqui, o 3,8 de tração. Tá? A mesma coisa nós devemos fazer para a combinação quase permanente, combinação frequente e combinação rara. Tá? Em geral, as duas combinações onde temos mais problema é exatamente ato da pretensão e quase permanente. Tá? Então, são lugares onde devemos tomar um pouco de cuidado. Tá? Por exemplo, se colocássemos, na verdade, tirássemos um cabo. Tá? A posição 5 aqui, na verdade, representavam 2 cabos. Então, vamos eliminá-los e automaticamente as tensões são recalculadas. Tá? Então, nós vemos aqui que para o ato da pretensão nós estamos dentro, tá? Que é o 3,1 e 3,1, mas para as combinações quase permanentes ainda não. Ainda tem um pouquinho aqui de tração que, pelo arquivo de critérios, nos valores definidos como limite para as tensões de tração, não está sendo obedecido. Tá? E aí nós, no caso, vamos voltar com o pré-dimensionamento e continuamos. A partir dos dados da pretensão, é gerada a armadura passiva necessária. Tá? Então, aqui nós temos para cada uma das verificações, ato da pretensão, saque, içamento e estado limite último. O quanto de armadura precisaria? Nós vimos que para essa viga não precisaria de armadura passiva. Tá? Aqui também o exemplo é muito pequeno, não representa nada real. E, posteriormente, a envoltória final de detalhamento. Tá? O quanto precisaria de ter de armadura superior e armadura inferior.
Aqui entra um outro aspecto que é importante observar, que é a armadura mínima que é detalhada pelo PQS Prel. Tá? Toda viga vai ser detalhada com a armadura mínima, tanto inferior quanto superior. Tá? Isso a peça pré-moldada. Alguns usuários e projetistas alegam que a armadura superior da viga, na verdade, não é uma armadura negativa, seria, na verdade, uma armadura construtiva para uma situação transitória que é o saque e levantamento das peças. Tá? Mas o dimensionamento feito pelo TQS Prel considera que essa situação é uma situação de estado limite último, então é colocada a armadura mínima sempre. Tá? Aqui, voltando, por exemplo, nós vimos que não precisaríamos de armadura passiva nenhuma para nenhuma situação. Vamos voltar na aba de proteção, por exemplo, e eliminar toda a proteção. Aí nós vamos vir aqui na aba a armadura passiva e ver o quanto de armadura nós precisaríamos, tá, para cada uma das situações. Então, ato da proteção, saque, içamento e a envoltória do elo. Tá, no ato da proteção é o peso próprio que está atuando só no caso. Tá, aí fica uma viga bi apoiada com só a atuação do peso próprio. Tá. E aqui nós poderíamos, por exemplo, dada a baixa quantidade de armadura, detalhar essa viga só com a armadura passiva. Tá? E aí nós seguimos aqui para o detalhamento. Ou ainda, não, vou utilizar um pouco de proteção. Tá? Então, vou pré-dimensionar e vou deixar só 2 cabos. Então, aqui é feito todo o cálculo e apresentado qualquer armadura que precisa agora para essa situação. Tá? Eu não preciso de armaduras passivas para nenhuma das 3 verificações, mas para o estado limite último eu preciso de um pouquinho ainda. Que aí eu venho aqui e escolho quais armaduras vão ser colocadas nesse detalhamento. Né? O detalhamento de armadura passiva das vigas pretendidas é mais simples do que o detalhamento de viga moldada em loco. Tá? Então, toda a barra vai do início ao fim da viga. Para o ferro positivo existe decalagem de ferro, tá? Caso necessário. Para a armadura superior da viga, não, já que a armadura negativa mesmo da seção solidarizada iria estar na capa. Tá? E por isso não teria necessidade. E aqui nós vamos definir apenas as bipolas que serão colocadas em cada uma dessas posições. Tá? Então, eu indico se vou utilizar ou não uma dada posição, por exemplo, N1, 2, 3 e 4. N1 e 2 são as posições definidas na parte inferior e a 3 e 4 na parte superior da viga. E as armaduras construtivas e armaduras laterais. Após feita essa escolha de armaduras, é feito o cálculo de fissuras. Tá? Então, aqui é apresentado as fissuras para as armaduras de proteção que eu escolhi e armaduras passivas que eu escolhi. Tá? Por exemplo, se agora eu elimino toda a proteção e mantenho aquela minha armadura passiva, eu vou em fissuras, vocês vão ver que é feito o cálculo e apresenta um novo valor. Tá? Então, essa janela é refeita, toda vez que você altera alguma coisa, é refeito todos os passos posteriores. Tá? Então, vamos voltar para o pré-dimensionamento, deixar só aquela primeira posição, armadura passiva, fissuras está ok. Caso o valor de abertura de fissura seja maior do que o limite que está no arquivo de critérios, os valores são apresentados em vermelho. Tá?
Aí nós vamos vir agora para a parte de cisalhamento. Tá? Então, aqui também as faixas de estribo, que são pré-determinadas no arquivo de critérios. Tá? Então, todo o detalhamento de viga pré-moldada, para ser mais simples, a quantidade de faixas de estribo, na verdade, é determinada no arquivo de critérios. Então, o usuário indica se quer 3, 4, 5 faixas de estribo, e o programa adequa o detalhamento para essa distribuição de faixas. Tá? Então, nesse caso, são 3 faixas. E aqui nós podemos fazer a edição das bitolas e espaçamentos dos estribos. Tá? Isso para cada uma das posições, que são os 2 estribos construtivos e mais o estribo de cálculo. Tá? Seguindo, agora viria a parte de apoios e dentes, onde o usuário define quais são as armaduras que vão ser utilizadas para esses elementos. Tá? Como no nosso projeto nós não colocamos nenhum dente Gerber, aqui eu vou mostrar a parte para apoio sem recorte. Tá? Então, reforçado os estribos na extremidade, colocado também grampos para ali na altura da alma da viga, e o tirante, que é obrigatório. Tá? Por último, nessa janela, nós temos a parte de flechas. Tá? Aqui, esse é uma das telas onde o usuário vai ter que trabalhar mais. Por quê? Vocês vão observar que aqui na parte de carregamentos da flecha, existem uns valores que estão como 100 toneladas por metro. Tá? Na verdade, esses são valores que o usuário vai ter que digitar manualmente, já que esses valores não são obtidos automaticamente do sistema. Tá? Então, o usuário tem que digitar, mas eu vou mostrar da onde saem esses valores. Tá? Como funciona essa janela para o cálculo de flechas? Aqui eu vou indicar o carregamento que está atuando em cada uma das fases pela qual essa viga passa. Tá? Então, a proteção, o peso próprio da seção pré-moldada, no momento em que as lajes alveolares apoiam nessa viga, qual é a sobrecarga que esse peso próprio gera, tá? O peso próprio de capa da solidarização, aí vem os carregamentos permanentes e acidentais que agem sobre essa viga. Tá? Posteriormente, eu vou indicar quais são os modelos de cálculo para cada uma dessas etapas. Então, o modelo de cálculo até o momento em que entra a solidarização, tá? Ou seja, eu estou com concreto fresco e basicamente a viga biapoiada tem que suportar todos esses esforços. E posteriormente, quando entra a parte de permanente e acidental, tá? Onde nós já temos uma viga solidarizada e poderíamos trabalhar com um modelo bem gastado. Tá? A rigidez que é utilizada em cada uma dessas etapas, então basicamente até o momento em que entra a solidarização, apenas a seção da viga pré-moldada está atuando. Posteriormente, a seção composta. Tá? Aqui a entrada dos valores de fluência e perdas de proteção. Tá? Essa fluência 1 equivaleria a uma tentativa de demonstrar aquela fluência que aconteceria no pátio da fábrica, caso a peça fosse deixada lá durante muito tempo sem receber carregamento, uma peça pretendida sem receber muito carregamento. Tá? E a fluência 2 aqui representaria a fluência ao longo da vida útil da peça. Tá? E depois seriam mostrados todos os valores de flecha para cada uma das situações e se passa ou não pelos limites. Tá? Vamos aqui então, agora, descobrir de onde tirar esses valores. Tá? O valor de permanente 1, permanente 2 e variável. Tá? O jeito mais fácil que eu considero para tirar esses valores é através dos diagramas da grelha. Tá? Então,
Essa permanente 1 representa, como vocês podem ver aqui na explicação, o peso próprio das lajes alveolares que atua sobre a nossa viga. Tá? Então, se nós entrarmos na grelha desse pavimento, tá? Ativarmos o carregamento apenas de peso próprio, nós vamos ter aqui o diagrama da nossa viga. Tá? Fazendo a conta ao contrário do que L quadrado sobre 8, com esse momento, eu vou obter qual que é a carga de peso próprio que está atuando sobre essa viga. Tá? E daí eu desconto o carregamento do peso próprio dela. Tá? E isso me daria qual é o peso próprio das lajes alveolares que atua sobre a viga. Tá? Nesse caso, que seria o momento de 14,8, tá? Eu quero quadrado sobre 8, me daria uma carga total sobre da viga da ordem de 1,85, aí menos o peso próprio da viga, daria 1,25, que seria o peso próprio que está atuando das lajes. Né? Aí, o mesmo tipo de conta eu faço para as cargas permanentes e variáveis. Então, para permanente, obtenho o diagrama. Né? Aqui eu peguei o valor completo de momento positivo máximo, mas poderíamos também considerar os momentos negativos e pendurarmos o QL quadrado sobre 8 aqui no meio, tá? Então daria um pouquinho maior. Tá? E aqui, para mim, deu meia tonelada. E por último, a sobrecarga variável, que no meu caso seria acidental, tá? Aqui do diagrama, com 6, que para mim deu 0,75. Tá? Assim que nós digitamos os valores, toda a conta vai sendo atualizada. Tá? Então, aqui temos na parte de flechas, no momento em que temos propensão e peso próprio atuando, que seria o momento em que você faz o corte da peça, então uma contraflecha de 12 milímetros. 0,12 centímetros, tá? 1 milímetro. Depois a flecha no momento em que eu ponho a capa, que daria 0, basicamente. E depois a flecha total, que daria 2 milímetros. Tá? E aqui a verificação de quais seriam os limites para cada uma dessas etapas. Tá? No nosso caso, deu tudo ok, estaria ok. Tá? Mas lembrando, esse é um exemplo fictício, vocês veem que não tem carga nenhuma. Tá? Uma vez que nós já viemos aqui na aba pretensão, trabalhamos essa viga, trabalhamos a parte de armadura passiva, definimos qual é o detalhamento mesmo dos dentes e verificamos que a flecha está ok, nós podemos dar ok aqui nesse exemplo, nessa tela, e o desenho dessa viga é atualizado. Tá? Todo o desenho das vigas pré-moldadas pode ser obtido aqui na pasta Vigas Armaduras, tá? Dentro da pasta pré-moldados. Tá? O desenho, deixa eu só mover a tarja e mostrar aqui, depois eu mostro o que está na tarja. Então, todo desenho de viga pré-moldada sai basicamente dessa forma. Tá? Essa foi exatamente a viga que nós editamos. Tá? Então, a forma, de novo, um pouco mais detalhada, indicando a furação, diâmetro do furo, ou a posição dos cabos, quais cabos estão sendo utilizados, tá? Aqui segue aquela mesma nomenclatura, aquela mesma representação gráfica do manual da Monte, tá? Que é a bolinha preenchida e bolinha vazia. Tá? E depois as armaduras passivas. Tá? Como eu indiquei, toda a armadura vai de fora a fora, tá? Na armadura positiva e negativa com patinha, nas outras não.
e os estribos e a finalização na extremidade das vigas. Tá? Aqui a gente lembra que essa viga não passava tensão, tinha ainda um detalhezinho lá que tinha que ser melhorado, tá? Mas também é apresentada uma segunda mensagem aqui, que é momento positivo no apoio. Tá? Como nós colocamos um alfa-R com valor de 0,3, devido ao carregamento de vento ou o desaprumo lá das etapas construtivas, apareceu um momento positivo no apoio. Tá? Então, como no início do projeto não é indicado para o sistema qual é o tipo de ligação que será feita, então nesse momento o sistema, na verdade, não é um problema ao dimensionar, mas sim um aviso para indicar para o engenheiro que ele deve verificar se realmente aquele tipo de ligação que ele está fazendo, viga, consolo, pilar, pode absorver um momento positivo. Tá? Pode ser que isso não ocorra, e aí é necessário que o projetista interfira no modelo, tá? Já que esses esforços saíram do modelo em que as vigas recebem momento positivo do apoio. Tá? Aí aqui continuando, tá? Parte de detalhamento de vigas. Existe também a parte de diagramas de envoltórias, tá? Que, como eu tinha indicado, o TQS hoje não faz a parte de armadura negativa da solidarização. Então, é necessário que o usuário faça isso manualmente. Uma maneira de fazer isso manualmente é a utilização dos diagramas, tá, de envoltória, para obter quais são esses momentos negativos e fazer o cálculo manualmente. Tá? Então, esses momentos, esses diagramas são obtidos aqui no TQS, no gerenciador, TQS Prel visualizar diagramas de solicitações em vigas. Tá? E aqui, para cada uma das combinações, tá, o que vai interessar mais é a combinação de estado limite útil. Tá? Quais são os momentos nessa peça. Tá? E aqui a parte de calculadora, resultados que eu já apresentei. Tá? Para os pilares, o dimensionamento, aqui eu já vou fechar o modelador, que a gente não precisa voltar mais aqui para dentro, tá? Que os resultados agora todos são obtidos lá no gerenciador. Para o dimensionamento de pilares, a mesma coisa, então gerenciador, TQS Prel, dimensionar, detalhar, desenhar, pilares. Tá? Todo o resultado do dimensionamento de pilares pode ser obtido aqui pela aba dimensionar, pilares. Tá? Aqui, primeiramente, é apresentado os critérios de cálculo, tá? E depois as verificações para cada um dos grupos de pilares. Tá? Então, aqui, ó, PP1 que engloba esses 4 pilares. Tá? Então, a verificação para saque e transporte, depois é apresentada... pulei aqui, tá. A verificação para levantamento e, por último, a parte de envoltória de armaduras. Tá? Então, aqui na parte de envoltória de armaduras, como funciona? Tá? Então, para um grupo onde esse PP1 aqui, que eu defini que lá no modelador ele iria ser um grupo de armadura em que esses 4 pilares participam, que são aqueles 4 pilares de canto, tá? Então, é apresentado quais são as armaduras necessárias do pilar 1 na etapa 0, que seria a etapa acabada, e depois para cada uma das etapas construtivas. A mesma coisa é apresentada para o pilar 4, para o pilar 9 e para o pilar 12. Tá? Aí daqui sai uma envoltória de armaduras, que é o 8 FID 16, tá? Que é o do
pilar 12. Tá? Depois, para saque, a verificação precisa de quanto de armadura. Depois, a verificação de levantamento, quanto de armadura precisa. E, por fim, a quantidade necessária para a armadura mínima. Tá? A armadura adotada vai ser o máximo desses 4 valores, ou seja, a envoltória em estado limite último de todos os pilares, verificação de saque, levantamento e armadura mínima. Nesse caso, 12 feed 16. Tá? E isso para cada um dos lances. Né? São 3 lances para os nossos pilares, então sempre 12 de 16. Depois no detalhamento, tá, daquele PP1, nós vamos ver que é exatamente isso que está detalhado. Tá? Aqui o detalhamento sempre segue o arquivo de critérios para fazer o detalhamento dos estribos. Tá? Existe no arquivo de critérios um espaçamento diferenciado para a região de embutimento no cálice e um espaçamento diferenciado para a região logo abaixo do consolo. Tá? Então, existem esses critérios. Por isso, o diagrama de estribos do pilar, o diagrama não, a representação de estribos do pilar fica tão cortada. Tá? Aqui também, o detalhamento do pilar é sempre feito com barra de fora a fora, tá? Então, barra de 12 metros, faço o transpasse e depois complementa-se com o resto da armadura que falta para complementar o comprimento do pilar. Tá? Também é apresentado aqui a tabela de quantitativos e volumes. Tá? Caso seja necessário, também é possível fazer a edição de armadura desses pilares. Tá? Então aqui é exatamente o editor de pilares que existe no moldado em loco, tá? Mas apenas a verificação da seção atual é possível. Tá? Aqui é apresentada os esforços obtidos das envoltórias, tá? O porquê? Toda a parte de métodos mais elaborados para efeito local, efeito localizado, foram feitos dentro das etapas construtivas, para cada uma daquelas etapas. Tá? Aqui já no pré-moldado é feita só uma verificação da seção para as últimas alterações, já que todo aquele processamento já foi feito. Tá? Então, isso daqui. Consolos, o mesmo tipo de dimensionamento, tá? Então, PQS para o dimensionar, detalhar e desenhar consolos. Tá? É apresentado o relatório de dimensionamento de consolos, tá? Indicando primeiramente quais os critérios de cálculo utilizados e depois as dimensões, carregamentos e o resultado de dimensionamento para cada um desses consolos. Tá? O detalhamento deles é obtido na pasta consolos, tá? Onde é apresentado quais pilares recebem cada um desses consolos. Tá? E aqui o detalhamento dele. E a edição pode ser feita pelo editor de armadura de consolos, tá? Onde para cada um dos consolos detalhados, você pode fazer a alteração de bitola, com a armadura de costura e o desenho é atualizado automaticamente. Tá? Os carros, e aqui é importante eu lembrar que apenas os carros e não o bloco de fundação é detalhado. Tá? Também com o relatório, dimensionamento, fundações. Tá? O relatório indicando os critérios de cálculo, as dimensões de cálculo, os carregamentos,
toda a parte de resultados do cálculo são apresentados, e as armaduras utilizadas para cada uma das direções. É importante lembrar aqui que no fim do relatório são apresentados alguns avisos. Tá? Então, se a espessura é menor que a recomendada ou não, se o trecho de engastamento é o suficiente ou não. Então, é sempre bom dar uma olhada nessa parte de avisos. Tá? E aqui o detalhamento do cálice. Tá? No caso, eu fiz com que todos os blocos fossem iguais, então nós temos esse detalhamento tá? Das paredes do cálice e depois aqui na altura. Tá? O bloco, que seria essa segunda parte, isso tem que ser feito manualmente pelo usuário. Tá? Hoje é até possível fazer a geração dos desenhos de blocos aqui dentro do CAD Fundações, tá? Mas todo esse detalhamento tem que ser reverificado, vai até sair com tarja o detalhamento. Tá? O porquê? Por causa do embutimento do pilar. Tá? Lembrando que o dimensionamento utilizado no TQS para a teoria utilizada no TQS para o dimensionamento de blocos é o de biela tirante, que considera o bloco rígido. Tá? E é considerado que a biela sai daqui e vai lá para as estacas. Tá? Que aqui é da onde sairia o pilar. Tá? Lembrando que, na verdade, a gente não tem isso daqui. Ou seja, o pilar, caso não seja rugosa a base do pilar, caso o cálice não seja rugoso, na verdade vai se apoiar nessa laje do fundo do bloco. Então, como existe uma série de outros itens que têm que ser verificados a mais, o dimensionamento de blocos do TQS sai com tarja. Então, porque nós não temos essas verificações ainda. Tá? Então, é necessário que o usuário trabalhe um pouquinho mais nessa parte também. Tá? E por último, a parte de relatórios de quantitativos. Tá? Vamos fechar aqui blocos. O relatório de quantitativos, esse eu não tinha processado. Tá? É gerado automaticamente e pode ser gerado, apesar de eu estar gerando aqui no fim do processo, ele pode ser gerado assim que o modelador é finalizado. Ou seja, você terminou o modelo de modelar o teu edifício, você já pode vir aqui para obter os quantitativos de concreto. Tá? Toda a parte de quantitativo de aço, que também é apresentado nesse quantitativo, só pode ser obtido, obviamente, depois do dimensionamento. Tá? Então aqui nós temos dimensionamento de pilar, o quantitativo de pilares, consolos por pilar, vigas, lajes, e assim vai indo. Uma série de tabelinhas de quantitativos por piso, quais são as vigas e lajes por piso, tá? Os painéis totais com o comprimento deles, ou painéis por piso, tá? E aqui vai indo. Cordoalhas por painel com o comprimento delas, tá? Indicando qual que é a armadura e a força, cordoalhas por vigas, depois ferro aqui a armadura passiva, né, dos painéis, que no caso não tem, mas a armadura passiva dos pilares, consolos, das vigas, das fundações, e por último a estimativa do concreto moldado em loco, que é a capa de concreto. Tá? É importante observar aqui que essa capa de concreto foi calculada com base na área do pavimento vezes a espessura da capa utilizada nas lajes. Tá? Lembrando que talvez não seja esse valor, tá? Esse valor tem que ser trabalhado por causa da contraflecha que os painéis vão ter. Tá?
Então a espessura em cima das vigas em geral é maior que os 5 centímetros. Tá? E acredito que seja isso por hoje. Tá? Agora eu fico aberto para perguntas. Quem tiver alguma dúvida ou qualquer esclarecimento que precise, pode enviar suas dúvidas pela janelinha de bate-papo. Tá? Boa tarde a todos. A primeira pergunta é do engenheiro Ismael Sá. Quando se faz as alterações de armaduras nas vigas, por exemplo, tirando a propensão ou apenas parcialmente, se houverem pequenas isenções excedentes, essa armadura passiva já cobre? Sim. Tá? Toda vez que você faz qualquer alteração na armadura de proteção, todo o detalhamento de armadura passiva é recalculado naqueles diagramas. Tá? Então, só deixa eu entrar aqui para mostrar. Tá? Uma vez alterada aqui a proteção, todos esses diagramas aqui são recalculados. Tá? Então, qualquer armadura complementar já é calculada automaticamente aqui, caso seja detectada a necessidade. Tá? Segunda pergunta, do engenheiro Cláudio. O pré sempre detalha a armadura do pilar direto no escalão em função dos esforços? Jorge, hoje não. Tá? Todo o detalhamento é feito para a armadura direta. Então, esse foi um dos itens que existia no escopo inicial do programa e hoje não se consegue fazer automático. Você até poderia fazer a edição dessas armaduras, mas aí fica manualmente. Tá? Pergunta da Stanley. Gostaria de saber se pode ser utilizado o modelo 6 para o cálculo do PQS Pro. Pode sim, tá? O funcionamento é o mesmo, tá? Vai funcionar assim como o modelo 4, vai gerar um pórtico completo, o dimensionamento das vigas vai ser feito para esses esforços, tá? E para algumas situações específicas, isso ocorre muito em pré-moldado, é até aconselhável, tá? Principalmente para aquelas situações em que esse daqui é um modelinho básico do exemplo, tá? Mas
modelo geral das estruturas pré-moldadas é isso daqui, né? Tá? Ou seja, você tem uma viga que faz o apoio das lajes alveolares e só as lajes alveolares fazendo o travamento de 2 pórticos. Tá? Então, você teria a vantagem do modelo 6 ao trabalhar com esse tipo de estrutura. Tá? Nesse caso aqui do nosso exemplinho, usar o modelo 4 ou o modelo 6 daria na mesma. Como não temos mais nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer a todos que participaram desse webcurso. Tá? Caso alguém tenha mais alguma dúvida ou queira mais alguma explicação, é só entrar em contato aqui comigo na TQS e ficamos à disposição para qualquer ajuda que seja necessária, qualquer dúvida a mais. Tá? E lembrando que na semana que vem nós temos a web aula de sessão catalogada, tá? Que também é um item do TQS Prel e convido vocês a participarem também. Muito obrigado pela presença de todos novamente e tchau.